Você acha que a sua criança é muito controladora? Quer saber como a gente pode manejar isso melhor? Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara, sou mãe da Cecília e terapeuta ocupacional infantil. Só que antes de começar o nosso conteúdo, o nosso tema de hoje, eu quero te pedir um favor. Se puder, já deixe seu joinha para não esquecer, ative o sininho, se inscreva no canal e já vai comentando alguma coisa, porque às vezes a gente deixa pro final e esquece. Então vamos lá. Falar de criança controladora é comigo mesmo, tá? Porque lá em casa eu tenho uma super controladora. Só que controlar, ser controladora, ser mais pacífico, ser mais tímido, ser mais amoroso e tudo, isso são só comportamentos. E os comportamentos, eles têm como base o temperamento de cada pessoa. Então eu tenho um temperamento, você tem outro, a minha criança tem um, meu marido, minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu pai, minhas irmãs, enfim, todo mundo tem um temperamento básico. E quem foi a primeira pessoa que descreveu esses temperamentos foi Hipócrates, o pai da medicina. Ninguém mais poderia ser do que ele. E os mesmos que ele descreveu são os que perpetuam até hoje. Tem muitos estudos que falam sobre o temperamento. Você pode até jogar lá no Google, que vocês vão achar muita coisa legal. Mas a base deles são 4, que nós vamos falar bastante deles e não falar só das nossas crianças controladoras. Porque, como eu disse, controlar é só uma consequência do temperamento base dela. E a partir do momento que a gente sabe lidar com a nossa criança, conhecendo o temperamento dela e o nosso, esse controle que ela tem, normalmente, ele passa a ser melhor aceito por nós e a gente passa a ter um manejo melhor dele. Então normalmente isso deixa de ser um grande problema na sua casa. E por que também falar das outras crianças? Porque quando a gente fala de temperamento, a gente fala de 4 tipos de temperamentos que geram comportamentos diversos. E como eu vou falar desses 4 tipos de temperamentos para você ver, até para você se identificar um outro filho, identificar o seu marido, quem está à sua volta, você vai saber lidar melhor com essas pessoas. E falar desses 4, você consegue se identificar também, para você saber como agir com a sua criança. E o que isso tudo tem a ver com alimentação, eu vou falar também no decorrer desse vídeo. Então vamos lá. Antes de falar desses 4 tipos de temperamento, eu quero ler para vocês 2 conceitos que eu peguei sobre temperamento no dicionarioonline.com.br. Só jogar lá no Google, mas eu quero ler ele para vocês aqui. O primeiro conceito que eu achei: conjunto de aspectos psicológicos e morais que condicionam o modo de ser e de se comportar. Então vocês entenderam que é o conjunto de aspectos psicológicos e morais, aquilo que a gente vai construindo com a nossa criança, que foi construído conosco lá atrás, que gera um comportamento. Então são essas bases que nós temos que geram um determinado comportamento que define qual que é o temperamento de cada pessoa. O outro conceito que eu peguei, que também foi desse dicionário, mas tinha vários lá, tinha uns 4 conceitos, e eu achei esses 2 mais interessantes pra gente. Estado fisiológico característico de um indivíduo e que condiciona suas reações psicológicas, índole e personalidade. Então vocês viram que são o que a gente vê, né, o que está claro, que é o comportamento, a personalidade. E na hora que a gente junta isso tudo, é que a gente define o temperamento de cada pessoa. Essa questão de temperamento é tão sério e as pessoas não sabem disso. Você vai no médico, no pediatra, né, que é a referência do profissional de saúde de qualquer criança. Não são todas as crianças, graças a Deus, que são acompanhadas por TOs, por fono, por psicólogos, fisioterapeutas que têm um conhecimento a mais sobre desenvolvimento infantil, e na verdade nem são todos que têm esse conhecimento. Se você for olhar, é uma minoria, infelizmente. Mas como que a gente está lidando com crianças, lidando com os pais e não conhece de temperamento? E principalmente os pediatras que estão ali em contato, tudo é só rotular e você tem que ser o mesmo personagem para todas as crianças. A receita, né, a fórmula é sempre a mesma, é ser firme, colocar limite e pronto, e acabou. É dormir na cama separada, comer em tal horário, tem que ser assim, assado. Só que somos diferentes, né? A nossa criança tem um determinado tipo de temperamento. Às vezes o irmão tem outro completamente diferente e a gente vai ter que lidar de formas diferentes, né? E nós somos assim, você lida com seu pai
e sua mãe de uma forma diferente, com seu marido de uma forma diferente, porque a gente vai achando a forma que funciona. E a partir do momento que você entende que cada um tem um temperamento e você entende qual que é o temperamento de cada uma dessas pessoas que estão à sua volta, você consegue ter um controle disso melhor, você consegue manejar essas relações de uma forma mais positiva. Então vamos lá, são 4, como eu falei com vocês. Tem o colérico, melancólico, sanguíneo e o fleumático. O colérico são aquelas pessoas mais enérgicas, mas com um potencial de liderança, sabe? Que gostam de mandar, que planejam e fazem, acontece, esse tipo de pessoa. Só que elas têm também um lado negativo, que são as pessoas mais controladoras, mais exigentes, sabe? Intolerantes. Então, o que costuma aparecer mais, que é o que incomoda a gente, costuma ser o lado negativo, né? Que são as que tendem a controlar tudo. Então, são aquelas crianças que querem calçar determinado sapato, e é isso e aquilo, que é só aquele tipo de comida no prato dela, e é isso e pronto. E aí, às vezes, a gente fica sem saber como agir com as crianças, fica aquela sensação assim, nossa, parece um menino aí tá mandando em mim. Então, a gente fica meio perdido, não sabe o que faz. Aí você vai testando de tudo quanto é jeito e nada dá certo. Como que nós vamos agir com essas crianças que, se a gente for colocar numa lista, são as mais difíceis da gente lidar? A verdade é essa. Justamente por ter esse controle, por ser muito firme naquilo que eles querem, eles têm uma tendência a não mudar de opinião. São aquelas crianças que não são compradas, que as trocas não adiantam muito. Elas querem aquilo e pronto, e acabou. Elas planejaram aquilo, pensaram aquilo e vai ser daquele jeito. Então, nós vamos no jogo delas, nós vamos entrar no jogo delas. Primeiro que a gente vai falar com elas também de uma forma mais enérgica. Não que vai bater de frente, vai ficar brigando não, mas elas gostam de pessoas mais enérgicas, que falam de uma forma mais firme, que tá ali e tudo. E o que nós vamos usar com elas? Permitir com que elas façam aquilo que é de positivo nelas, que é liderar, escolher, fazer e acontecer. Então a gente vai dar mais opções para essa criança. Por exemplo, ela tem lá os sapatos para determinada ocasião. Você pega os sapatos que são viáveis dela calçar para ir numa festa, ou ir no shopping, ou ir no parquinho, onde quer que seja, dependendo do lugar. Você vai colocar 2 a 3 sapatos para ela escolher, porque também não adianta dar muita opção, porque as crianças se perdem quando tem muitas opções, na verdade todo mundo, criança mais ainda. E aí você vai dar essas opções para ela, olha, tem esses 3 aqui, qual que você quer usar? E é assim, ó, qual que você quer, não tem muita conversa, porque se deixar eles vão te enrolando e às vezes começa uma birra, começa uma pirraça, então dá opção. Só que na hora que a gente dá opção, o que a criança entende? Ah, eu tô podendo escolher, eu tô participando, eu gosto disso. As pessoas com temperamento colérico, elas gostam desse poder de escolha, elas gostam de decidir. Então, quando a gente dá essa opção para elas se sentem super bem. A mesma coisa lá na hora da refeição. A gente chega, oferece, ó, hoje eu fiz arroz, feijão, carne cozida, alface, tomate, tudo. Vão servir o arroz? Você quer servir? Como é que você quer fazer? Você vai servir o arroz, mas você deu opção para ela. Como que você quer fazer? Você quer servir? Entendeu? Dê sempre uma opção, dê sempre a oportunidade dele participar de uma forma mais ativa, porque assim você vai ter mais resultados. Você vai dar aquelas opções que são condizentes, né, coerentes com a situação, mas ela vai ter esse potencial de escolha, ela vai ter esse direito de escolher. E quando ela tem esse direito de escolher, ela se sente confortável. E aí esse controle diminui, sabe? Essa intolerância diminui, essas birras, esse desespero total que é. E que eu sei. O outro perfil são os melancólicos. São aquelas crianças mais sensíveis, mais leais, mais tímidas. Então, aquelas crianças que a gente percebe assim que são mais melindrosas. Choram com mais facilidade, têm uma tendência a ser mais pessimistas, mais depressivas. Só que são crianças fáceis de lidar. Só que elas precisam de acolhimento, elas precisam sentir que elas estão seguras, porque elas têm esse medo assim de ficar livre, solta. Então elas precisam de abraço, sabe? Aquela criança precisa de
pai e mãe meio que o tempo todo, essa criança é assim. Ela precisa estar em contato com alguém que gera segurança para ela. Se ela tem isso, se ela sabe que tem sempre alguém com ela, que ela sabe que ela não tá sozinha, ela vai se sentir mais encorajada, mais determinada, sabe? A gente vai ancorar esse sentimento que ela tem de sensibilidade, ela vai se sentir mais ancorada por alguém, ou pela professora, ou pelos pais, por quem quer que esteja com ela. Mas são aquelas crianças super sensíveis, que percebem quando o pai e a mãe não tá bem, tá sempre ali fazendo um carinho, tá sempre fazendo um agrado, sabe? São pessoas bem agradáveis de estar, mas tem essa tendência de ser mais chorosa, de qualquer coisa, assim, parece que elas desestabilizam. Então, quando os pais agem com muita explosão, com muita impulsividade com ela, isso assusta ela. Gera, nossa, calma, eu tô numa zona de perigo, eu tô numa zona de guerra, e ela não gosta dessa situação. Então, ela não se sente muito confortável. Então, se na hora do almoço, ou do jantar, ou de qualquer lanche que você for oferecer para sua criança, se você chega de uma forma muito, olha, tem arroz, feijão, igual você faz lá com a criança que é mais colérica, que é mais sanguínea e tal, ela vai ficar meio assim, sabe? Ela vai achar que é demais. Ela não vai se sentir confortável e agradável. Então, o ideal é que a gente, olha, a mamãe fez arroz, feijão, carne moída, salada. Você quer servir? Como é que você vai fazer? Vão servir junto? Olha que delícia esse arroz. Então, você também vai falar de uma forma empolgante, uma forma que ela vai querer comer. Mas você vai falar de uma forma mais acalentosa, sei lá se existe essa palavra, mas de uma forma mais gostosa, mais prazerosa dela ouvir, de uma forma mais amorosa, mais acolhedora. Mas a palavra-chave é isso, acolhedora. Já aquelas crianças que têm um perfil mais sanguíneo, são crianças mais intensas, que gostam de falar, são comunicativas, também são bem enérgicas. Então a gente tem que usar isso a favor delas. Só que ao mesmo tempo, essa energia demais pode acabar trazendo aqueles comportamentos mais impulsivos para elas, exagerados, e acabam trazendo algumas consequências ruins. Parece que não pensa muito antes de fazer, agora que eu vi que eu fiz isso, sabe, que esse menino que acaba aprontando na escola, que é do fundão, é mais ou menos esse perfil. Então nós também temos que ser mais enérgicos com eles precisam dessa energia, eles precisam sentir que a família tá ali com ele e tudo, mas ele gosta de caminhar, sabe? É aquele que gosta de participar de todas as festas da escola, conversa com o porteiro, conversa com todo mundo que tá lá. Então, como é que a gente vai agir com essas crianças? Do mesmo jeito, ser mais enérgico, tá lá oferecendo a comida. Olha, a mamãe fez arroz, feijão e tudo, o que você vai querer colocar no seu prato? Vamos fazer um desenho, e daí você faz algo mais criativo, que são crianças que gostam dessa criatividade, gostam desse lúdico, gostam de participar e divertir e sorrir. E por último, o temperamento fleumático, que esse é o que eu me identifico. Que são pessoas mais pacientes, mais dóceis, mas tipo aquela perfeitinha, sabe? Aquela que parece que está tudo muito certinho, que é sempre muito amorosa, está sempre no controle do estresse, vamos falar assim? Só que ao mesmo tempo podem ser muito indecisos, inflexíveis e muito resistentes a críticas. Então são aquelas crianças que não gostam muito de ouvir você falar qualquer coisa negativa com ela, não gosta de falar que ela tá certo, que tá errado, sabe assim? É muito na dela. E assim, como melancólico, são crianças que você também tem que chegar com mais acolhimento, mais amorosidade, que elas não gostam muito dessa coisa impulsiva e chega e tal, não sei o quê. Então a gente tem que saber levar de uma forma mais acolhedora, mais gostosa, assim, mais prazerosa. Então, sabendo esses 4, nesse momento agora eu quero que você se identifique seu marido, identifique sua criança, ou suas crianças se você tiver mais. Você sabe por quê? Porque eu acabei de dar essa informação, então ela é mais fácil de ser absorvida. Você identificou o que você é, você pensa nas estratégias que eu te falei para cada perfil, e aí hoje, ao longo do dia, você vai perceber como que você está agindo. Então você vai começar já a colocar essas mudanças em práticas para você ver se tem alguma diferença ou não. Não importa se seu filho tem alguma deficiência ou se é autista, se qualquer coisa do tipo, ele vai ter o temperamento dele e você vai ter o seu, e vocês vão identificar qual que é o de vocês. De 1 até 5 anos, essa criança, ela tá aprendendo a lidar com o temperamento dela. Então a gente tem que ajudar ela a florescer aquilo que é o lado positivo do temperamento dela. Então a gente vai pegar aquilo que é positivo e fazer com que ela use esse lado positivo com mais frequência. Quanto mais ela usar
essa parte que é positiva, mais resultados ela vai ter. E mais esse lado positivo do temperamento dela, ela vai saber lidar, porque ela vai ter experiência em lidar com ele. Vai acontecer dela também cair no lado negativo do temperamento? Obviamente que sim. A gente está aqui, né, nesse planeta para aprender e evoluir, crescer, e aprender e evoluir, crescer. E é assim. Então a gente está em constante aprendizado, a sua criança também, mas de 1 a 5 anos é a idade chave para ela saber lidar com o temperamento dela. E você ajudar com que ela se conheça, que ela tenha esse autoconhecimento de como ela é, vai ser fantástico, porque aí quando ela chegar lá na frente, chegar na idade adulta, como nós, não vai precisar ficar passando por todo esse processo de autoconhecimento. Ela já vai vir crescendo, se autoconhecendo. Então isso vai ser mais fácil, menos doloroso para ela. E a partir do momento que você conhece o temperamento da sua criança, você consegue acessar ela com mais facilidade. Então você tem respostas mais adequadas, aquilo que você espera com que ela dê. E aí não vai ter tanto embate, não vai ter tanta briga, vai ter compreensão dos lados. Você vai entender que ela é desse jeito e com o tempo ela vai entendendo o seu temperamento. Então até os julgamentos diminuem. E vou dar ideia assim para você, estar lá no restaurante. Para aquelas crianças que são controladoras e tudo, a gente pode escolher juntos os restaurantes. Aquelas que são mais quietinhas, mais tímidas, mais dóceis, mais pacientes e tal, a gente vai no restaurante que você vai poder ficar mais próximo, vai poder ficar mais perto, que não vai ter tanta gente, tanto tumulto de pessoas, porque provavelmente elas não vão gostar muito disso. Então, a partir desse momento que você vai conhecendo, você vai arquitetando a sua vida, seus programas e tudo, não só exatamente do jeito que é seu filho, mas de um jeito que vai te trazer menos transtornos, menos problema, vai ser agradável para todo mundo. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo e quero te lembrar, por favor, curte aqui se você gostou, mas curte sinceramente, tá? Deixe seu comentário, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com quem você acha que essas informações vão ser úteis. E quer saber mais dicas, acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no Instagram, que é @barbaramoura.to. Muito fácil, @barbaramoura.to. Tô te esperando lá, tudo bem? Tchau, tchau!